Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau. Nessa aula nós vamos ver como resolver equações de segundo grau completas e incompletas e também vamos ver a fórmula que a gente pode utilizar para encontrar tanto a soma quanto o produto das raízes de uma equação do segundo grau, tá certo? Então se você tem dúvida nesse conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Mas antes da gente começar a nossa aula, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, tá certo? Agora sim, bora para a nossa aula. Iniciando a nossa aula sobre equação do segundo grau, vamos à definição primeiramente, né? Então, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, vai ficar 0x². E 0 vezes x² é zero, então a gente anularia esse termo da nossa equação, né? Então ficaria apenas bx mais c igual a zero, que seria uma equação de primeiro grau. Então o b e o c pode ser qualquer número, apenas o a que não pode ser nenhum número, né? Que pode ser qualquer número menos o zero, tá certo? Então separei alguns exemplos aqui para a gente ver. 3x² mais 2x menos 9 igual a zero. É uma equação do segundo grau, né? Se a gente olhar aqui, esse 3 que está acompanhando o x² é o nosso a, o 2 é o b e o menos 9 é o c. O segundo exemplo apenas está fora de ordem, mas continua sendo uma equação de segundo grau. Lembrando que para ser uma equação de segundo grau, basta que a nossa variável esteja elevada ao quadrado, né? Então, essa equação ela pode ser completa ou incompleta, nós vamos ver nos slides a seguir. Mas o importante é a gente saber que o a é o coeficiente, né, do x², o b sempre vai ser do x e o c sempre o número que está sozinho. Então, aqui no terceiro exemplo, o nosso a é menos 4. Vamos colocar aqui, ó. O a é 3, o b é 2 e o c é menos 9. Esse daqui, o a é 1, né? Porque não tem nada aqui no nosso x², então é 1. O b é menos 5 e o c é 3. No terceiro exemplo, o nosso a é menos 4, o b é menos 12 e o c é menos 7. E no último exemplo, o a é menos 10, o b é menos 3 e o c é 4. Então não importa a ordem que esses termos vão estar, o importante é que a gente sempre saiba disso. O a acompanha o x², o b acompanha o x e o c é o nosso termo independente. Como eu falei para vocês, nós temos equações que são incompletas, né? Então a gente pode ter uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero, ou seja, está faltando o termo c. Dando um exemplo com números, para ficar mais fácil da gente entender, ó, nós temos um termo onde nós temos o coeficiente e a nossa variável elevada ao quadrado, e também nós temos o coeficiente com a nossa variável, né? Nós só não temos aquele termo isolado. E aí, como que a gente vai resolver isso daqui? A gente pode pegar isso daqui e fatorar. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, nós podemos até colocar o 9 e o 3 também fatorado, mas eu vou colocar só o x aqui, que é o que na maioria das vezes vai dar certo de fazer, né? Então, vamos lá, eu poderia fatorar isso daqui da seguinte forma, colocando o x em evidência, 9x² dividido por x dá 9x, e menos 3x dividido por x dá menos 3. Isso daqui igual a zero. Eu peguei o x que está nos dois termos aqui, coloquei em evidência. Eu poderia também ter feito aqui, eu até devia ter colocado, o 3x em evidência, né? Aí ficaria nesse formato aqui, 3x em evidência, e aí os termos aqui dentro ficaria 3x e menos 1. Né? Se eu multiplicar 3x por 3x, eu volto no 9x², 3x vezes menos 1, eu volto no menos 3. Tá?
Mas aí eu acabei colocando desse jeito aqui, que vai dar certo também. E aí a gente tem o seguinte, o x está multiplicando o nosso parênteses. Quando que em uma multiplicação o nosso resultado é igual a zero? Quando um dos fatores é zero. Então a primeira resposta que eu tenho aqui, o nosso x1, é zero. O nosso x2, ou seja, a nossa segunda resposta, a gente precisa que isso daqui seja igual a zero, porque se isso que está aqui dentro do parênteses for zero, a hora que eu multiplicar por x, eu chego na resposta zero. Então, eu vou pegar isso que está dentro do parênteses e vou fazer uma equaçãozinha. Eu quero que 9x menos 3 seja igual a zero. Eu quero encontrar o valor de x que torne isso daqui igual a zero. E aí a gente tem uma equação de primeiro grau, né? A gente vai passar esse 3 para o outro lado, ele estava subtraindo, ele vem somando. E esse 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Simplificando, nós temos aqui x igual a 1/3, que é a nossa outra resposta que está aqui. Tá certo? Então, equação do segundo grau incompleta, faltando o termo c, o que a gente faz? Coloca, fatora colocando o termo em evidência, né? Eu acabei colocando só a variável aqui, mas a gente também pode colocar tanto a variável quanto os coeficientes, desde que sejam múltiplos, né, um do outro aí, que tenham fatores em comum aí, tá certo? Então essa é a nossa resposta para a equação do segundo grau incompleta, faltando o termo c. E a gente pode também ter uma equação do segundo grau onde nós não temos o termo b. Então, coloquei um exemplo aqui também para a gente com números para ficar mais fácil, né? O nosso 5 aqui é o nosso A, o menos 3.125 é o nosso C. Note que a gente não tem nenhum termo aqui acompanhado apenas da nossa variável aqui com expoente 1, né? Então, como que a gente vai resolver esse caso aqui? Como a gente tem uma variável apenas, a gente pode colocar essa variável, isolar essa variável para encontrar o resultado, né? Então, ó, 5x ao quadrado, eu vou passar o 3.125 para o outro lado, ele estava subtraindo, ele vem somando. E o nosso 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 3.125 dividido por 5 vai dar 625. Opa, deixa eu apagar aqui. 625. E esse 2, que é uma potência, ele vai passar para o outro lado como uma raiz. Então agora nós vamos ter como resposta x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. Então, quais são as duas respostas que nós temos? Mais 25 e menos 25. O que é esse x aqui, né? O pessoal às vezes calcula e não compreende muito bem o que é, mas é o valor que, se eu colocar aqui na nossa equação, vai transformar isso daqui verdadeiro. Se eu trocar o meu x por mais 25, a hora que eu resolver isso aqui tudo vai dar zero. Se eu trocar por menos 25, a hora que eu resolver isso aqui tudo vai dar zero. Então esse valor que a gente encontra da nossa variável é chamado de raiz. O que é a raiz de uma equação? É o valor que a torna verdadeira, tá? E agora a gente tem a equação do segundo grau completa, com todos os termos, ax² mais bx mais c igual a zero. Separei aqui a fórmula para a gente entender como que a gente vai resolver isso daqui. Então, não vou mostrar como que chegou nessa fórmula aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas essa fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, ela foi tirada, né, dessa situação aqui. Quando a gente isola a nossa variável x aqui, a gente consegue, aplicando as propriedades todas aqui, a gente consegue chegar nessa resolução aqui. E aí o que acontece? A gente pode resolver com essa fórmula, só que aí essa fórmula ela ficou muito grande, vamos dizer assim, para escrever. E aí o que aconteceu? Eles pegaram esse b ao quadrado menos 4ac e transformaram no delta.
para a fórmula ficar menorzinha, né? Olha lá para vocês verem. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. A gente mudou para escrever x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Dá uma encurtada aqui. Então eu separei um exemplo aqui para a gente fazer, e aí vocês vão acompanhando aí. O exemplo que eu separei aqui, 3x² menos 7x mais 4 igual a 0. A sugestão que eu sempre dou aos meus alunos é que identifique primeiro os termos, né? Então, qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C. O nosso A é sempre o que acompanha a nossa variável ao quadrado, então aqui é 3. O nosso B é menos 7 e o nosso C é 4. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o delta. Então, o que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. O nosso b é menos 7, então ó, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 4. Delta é igual menos 7 ao quadrado resulta em 49, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 vezes menos 4, menos 48. E aí o delta, 49 menos 48, 1. Quando a gente calcula o delta, pode acontecer três situações. O delta pode ser maior do que zero, o delta pode ser igual a zero e o delta pode ser menor do que zero. Quando o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes diferentes. Duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais. E se o delta for negativo, aí você vai parar a sua conta, porque a gente não tem resultado, não tem como resolver isso daqui no conjunto dos números reais. Aí vai depender de qual conjunto você está trabalhando, né? Como a gente está fazendo aqui para o ensino fundamental, onde a gente está trabalhando no máximo até o conjunto dos números reais, quando o delta for negativo, a gente não vai conseguir resolver. Por quê? Porque se o delta for menor que zero, como eu disse aqui, ele é negativo, a gente teria uma situação tipo assim, ó, raiz quadrada de menos 49. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, se o delta for zero, você já para. No nosso caso aqui, o delta é 1, ou seja, nós vamos ter duas raízes diferentes, duas raízes reais diferentes. Então, continuando a nossa conta aqui agora, vamos continuar aqui, né? Calculei o delta, agora eu vou pegar essa fórmula aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ó, menos b, eu quero o oposto de b. Qual é o oposto de b? Se b é menos 7, o oposto é mais 7. Esse sinalzinho a gente sabe, não precisa nem colocar, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 1, eu calculei o meu delta e deu 1. Tudo isso sobre 2 vezes a. O nosso a é 3. Continuando aqui em cima, eu tenho 7 mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 3, 6. Aqui agora, nós temos duas possibilidades. Nós vamos fazer 7 mais 1 dividido por 6 e nós vamos fazer 7 menos 1 dividido por 6. 7 mais 1, 8. 8 sobre 6, que a gente pode simplificar por 2. E nós vamos ter a resposta 4 terços. E a gente, 7 menos 1, 6. 6 dividido por 6, 1. Então, essas são as duas raízes da nossa equação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar qualquer um desses dois valores e trocar aqui no lugar de x, aqui e aqui, esses dois aqui, se eu colocar 4 terços aqui e aqui, ou se eu colocar o número 1 aqui e aqui, a hora que eu resolver tudo isso daqui vai dar zero, tá certo? É possível também a gente calcular a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau de uma forma mais fácil. Então, que forma mais fácil que é essa? Simplificando aqui a soma das duas raízes que nós temos, né? Note que aqui tem uma soma e aqui uma subtração, né? Simplificando isso daqui,
a gente chega a menos b sobre a, né? Ela é soma de frações, então repete o denominador, menos b dá menos 2b, e mais raiz de b ao quadrado menos 4ac menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso aqui a gente pode eliminar, e aqui a gente simplifica esses dois, né? Então sobra menos b sobre a. E nós temos aqui também o produto das duas raízes, 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado, menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, vezes menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, a gente tem o produto da soma pela diferença, e aí a gente pode fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? E aí resulta nisso daqui, simplificando, né? b ao quadrado menos b ao quadrado dá 0, corta o 4, a gente pode simplificar esses a's aqui, fica c sobre a. Então, para que serve isso daqui? Imagina que eu quero saber, que tenha uma pergunta, um exercício ou algo do tipo, qual é a soma das raízes dessa equação? Ao invés de você fazer o delta, calcular todo aquele processo todo, se você quiser saber apenas a soma e o produto dessas raízes, você pode fazer aqui, ó, soma é menos b sobre a. Então, o nosso b aqui é 3, né? Então, menos 3 sobre a. Então, a soma dá menos 3 quintos e o produto é c sobre a. Então, a gente pode fazer aqui o nosso c, que é 5, sobre o a, que também é 5. Então, o produto dessas raízes é 1. Se eu pegar as duas raízes e multiplicar, dá 1. Se eu somar as duas raízes, dá menos 3 quintos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários do vídeo que eu respondo para vocês. Estou deixando também na descrição do vídeo uma lista de exercícios para que vocês possam treinar esse conteúdo que nós vimos hoje. E não esquece de deixar o like no vídeo, isso daí ajuda bastante o nosso canal. E é isso. Logo, logo eu posto a correção da lista. Te vejo na nossa próxima aula.